Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, Boa tarde, boa tarde. Tiago. Já foste votar? Já, logo de manhã, eh, mesmo à abertura das urnas. O Eras meu o receio primeiro? sempre é que se me atrase muito a urna possa estar muito cheia, o meu voto já não conte e depois a partir daí o país colapsa, eh, e mergulhamos novamente na Idade das Trevas sem o meu voto. E então, eu voto, tu votas, eles votam, por aí fora. Nosso Eu, episódio de hoje. é, sei, enquanto nós estivemos aqui a trocar uns galhardetes a propósito do tema, falámos nesta frase tão comum, na nossa terra, que é: para que votar se eles são todos iguais? Uhum. Eh, eu sublinho o eles. É algo que me soa muito paranoide, que é: são eles os, os, os políticos, essa classe indefinida, eh, mas que é hedionda, onde, agora vou dizer mais à bruta, onde nós, como um todo, projetamos toda a nossa bestialidade e buçalidade, hum, porque se efetivamente eles não prestam, pelo menos isso, fomos nós que os elegemos, hum, portanto, fomos nós que os escolhemos. Uma das desculpas é dizer, então, mas são todos iguais. Bom, eu hoje reparei, eu não os contei, mas vi para aí qualquer coisa entre 10 e 15 forças políticas nas quais se podia votar. Sim, por aí. A Uma dúvida, folha A4 bem cheia. é, a minha pergunta é: e as pessoas que se queixam de que são sempre iguais, já votaram em algum que não seja aqueles dois ou três do costume? Não. Não. Isso não parece um bocadinho compulsão à repetição? Que é, não presta, mas eu vou votar no mesmo. Numa espécie de familiar com medo do estranho, novo e Uhum, diferente. uhum, por aí. Acho que Aliás, há... diz. Força. É porque eu acho não, eu diria, usando chavões, que é muito típico do funcionamento borderline, mas uma certa campanha política ou eleitoral feita não por apresentação de propostas, mas por diabolização de grupos ou de pontos de vista. Eu não construo nada. Desde que eu consiga destruir todos os outros, eu ganho. Um, Uhum. e efetivamente existem grupos políticos diabolizados, mais diabolizados, menos diabolizados, que sofrem as consequências disso nos resultados dos votos. Pois. Bem, se calhar Olha, se me permites, sim, eh, eu pensei em várias coisas, pronto, para mantermos aqui o tema íntimo ao nosso objeto, que é a saúde mental. Eh, não sei se lance aqui. Não, se calhar lançavam assim estes pontinhos e depois íamos ver. Eu pensei que o votar como uma espécie de manobra emancipatória, portanto, uma manobra de expressão da minha autonomia psicológica, para começar, e também concomitantemente, como uma validação simbólica do sujeito na polis, ou seja, uma afirmação do eu no seio do seu coletivo. Portanto,
Pensem, pronto, isto é uma ideia assim muito genérica, mas para ancorar o ato, o comportamento, o gesto e o seu simbolismo ao nosso objeto de estudo. O que é que tu achas? Sim, sim, sim. Sim, sim. E nota, o indivíduo na polis já não é o indivíduo no seio Da materno. oikos, não oikos, não é? Epá, essa etimologia não conhecia. É, acho que a oikos, segundo o que eu me lembro, não é um mero iogurte grego, apesar de serem bons. Era a piada que eu ia montar. Oikos é, acho que é o termo grego que se contrapõe, não é contrapor, mas que cria uma relação com a polis. Portanto, oikos é a família, polis é civilização, o fora, o pluralismo, o mundo. Sim, sim. A família, um ninho. Sim. Ah, é a relação, no fundo, a relação mais primitiva, mais infantil, com que é, que é uma relação hierárquica. Enquanto que na polis, a tendência, o ideal seria o caminho para uma relação, para a relação entre pares, em que o outro é um sujeito com o qual eu tenho similaridades. Ah, pensei também numa coisa. Ah, qual é o primeiro voto que o sujeito faz na vida? É mais do que um voto. Nas eleições estava a pensar se o primeiro verdadeiro voto é eu afastar-me ou não do meu objeto securizante, ou seja, da mãe. O primeiro referendo. No âmbito desta questão do voto como uma manifestação da autonomia psicológica, ok? Ok, pronto, esse voto. Ok. Ah, a primeira ideia que me veio, eu diria que é o primeiro voto que o bebê faz é que não quer comer. Ah, Uhum. a minha dúvida é se ele tem consciência da escolha, e creio que não. Se ele tem consciência da escolha que está a fazer. Mas, repara, é um voto à revelia daquilo que, talvez, ou talvez não, à revelia daquilo que o seu sistema hipotalâmico lhe diz. Não é? Eu tenho fome, mas não quero comer isso. Se calhar o bebê não quer comer porque o sistema hipotalâmico, ah, com base nas informações que recebe, não considera aquela comida adequada. Ah, pronto. Que é um voto contra. Quando ele diz não quer comer, quando não está a dizer o que é que quer fazer. Está a votar contra. Faz-me lembrar um político português pelo qual eu tenho um ódio de estimação. São vários, não é só um. Ahm, mas o sujeito teve maioria em duas eleições para presidente, mas com praticamente 50% das pessoas a votarem. Portanto, na realidade, ele foi eleito por 20 e tal por cento da população. Porque se houvesse votos contra, ele provavelmente teria sido chutado com 80% das pessoas a votarem contra ele. O senhor é hediondo, mas como só se pode votar a favor, não se pode votar contra, ah, o fulano acabou na segunda volta por ter maioria. Uma maioria de 20 e tal por cento dos eleitores. Voltando lá ao bebê, vota contra. Mas se Uhum. calhar o primeiro voto é um voto contra. Sem esse voto não aparece o eu. Uhum. Isso remonta muito às questões que também já falámos noutra ocasião e noutro tempo, que era a questão do não.
E saltando um bocadinho agora para o voto na polis, Uhum, quantos dos nossos votos são pró ou contra algo? Ou seja, quando se diz que um grupo teve maioria, mas ele teve maioria porque as pessoas votaram contra outro grupo ou porque votaram explicitamente nesse grupo? O que é que se passou? Foi um voto pró ou um voto contra? A cruz não explica, a cruz num dos quadrados não explica isso. uhum. Sim, sim, sim. Ah, também pensei outra coisa, se me permites. A ansiedade e a depressão, por exemplo, como fenómenos que podem influenciar os votos das pessoas. E acho que isto Não, aqui tem mais que se lhe diga. Um exemplo simples: uma, uma pessoa extremamente deprimida, de cama, melancólica, provavelmente não vai votar, por exemplo, ou abstém-se. ou abstém-se. Ah, e, noutro contexto, como determinadas angústias, por exemplo, que derivam para medos ou determinados medos sociais, podem ser capitalizados através da perversão da Hum, propaganda, ou uma sim, sim. seja, de uma propaganda que sabe uh, comunicar, influenciar determinados eleitores porque eles não controlam sua própria angústia. Hum, Ou seja, até que ponto há uma massa eleitoral muito vulnerável, influenciável. Nós todos somos influenciáveis, não é? Vamos pôr assim. exatamente. Sim. Agora, eu estou a falar aqui de um grau de ser influenciável em que a minha pele psíquica desaparece e eu estou completamente permeável às ideias do outro e que comunicam de uma forma perversa de fora e não sei como de dentro, eh, pronto, para surgir uma influência. Tiago, eu iria, um, agora, como, como se diz nos filmes norte-americanos, ah, peço autorização para falar, ah, que, peço autorização para ser paranoide, mas mesmo os paranoides também têm inimigos, ah, que é, que foi um documentário que vi há uma série de anos sobre o trabalho que foi feito na Iugoslávia para destruir a credibilidade de, de um determinado líder sérvio. Ele acabou assassinado na prisão. Um, que teve um, agentes da. Agora vou usar a expressão norte-americana das PSYOPs, ou PSYOPs, não sei como é que se diz, de um país estrangeiro lá a ajudarem, um, e em que eles explicitamente no documentário falavam de determinadas grupos da população que tinham determinados medos, então, e esses eram vulnerabilidades nas quais eles podiam, com pu- publicidade, eu não gosto do termo propaganda, porque normalmente é pejorativo. Quer dizer, se nos convencem para comermos uma porcaria de um qualquer carregada de açúcar que nos faz mal à saúde, é publicidade. Se são ideias sociais ou políticas, é propaganda. Mas os fulanos escolhiam e debatiam isso e tinham peritos na matéria que passavam uma publicidade para aquela população que não era
de início, aversiva àquele indivíduo. Era quase como se implantassem um cavalo de Troia na população para, quando a altura chegasse, ativarem esse cavalo de Troia para estes indivíduos verem o outro como hostil. Um, a coisa vai um bocadinho mais longe, e aí era estudada a vulnerabilidade de determinados grupos da população, e era utilizada a favor do intuito de poderem posteriormente atacar esse indivíduo e fazer o que acabou depois por ser feito. Mas este foi um documentário que vi há uns anos. Estou perfeitamente convencido que este tipo de trabalho, chamemos-lhe assim, Uhum. é regularmente feito em muitas frentes, uh, e por muita gente na área das decisões políticas e escolhas políticas. Bem, Pois, deixa-me só tirar para a frente e força. fazer a quem merece. Um, uma das coisas que é muito comum, uma das expressões que é muito comum na nossa, na nossa terra é se dizer que alguém ganhou ou perdeu as eleições. Um, e isto tem um caráter de competição, de concorrência, de predação. Eu aprisionei. Dominação. Hum? Dominação. Sim, sim. O jus a quem merece, uma das nossas parceiras de triangulação, a Ana Almeida, que era presidente da AP, sempre utilizou, quando se referiu à sua posição, o lugar de ter sido escolhida para ser presidente. O que eu achei uma Uhum. expressão muito higiênica, muito saudável, de A cumprir mandato. exatamente. Ou seja, as pessoas escolheram-na a ela para ser presidente. Ela não ganhou as eleições. Ela não ganhou a AP, não ganhou uma coroa, não ganhou um pénis. Uhum. Aquilo não é dela. Eu Não. estou. Ela eh, foi nomeada pelos seus pares, porque antes de ser presidente da AP, ela era uma votante como qualquer outro, foi escolhida pelos seus pares para representar aquela figura. Uhum. Aquele E papel. isso é algo que está muito arredado da nossa noção de democracia, que é de que os indivíduos que têm a maioria são nomeados para uma função. Não ganharam nada. Aquilo não é um jogo de futebol. Não é? Um jogo de futebol, pronto, há regras, e o que marcar mais gols ganha e é o maior, e nós sublimamos ali toda a nossa vontade de dar cabo dos outros e de copular os outros e mais 30 por uma linha. Pronto, ok. Mas, porra, as eleições dos representantes, seja do que for, são coisas um bocado mais sérias que um jogo. E, deixa-me desabafar. Uh, pá, esta ideia veio-me à tola há uns tempos atrás, a propósito da campanha eleitoral que está em curso, que esteve em curso, isso tudo, que o pessoal costuma dizer muito mal dos políticos. Os políticos são os malvados, são isto, são aquilo. Ah, vou ser provocador a dizer não, os políticos são a joia da coroa, são o melhor que nós temos, porque são escolhidos pela população. Se a população não os sabe escolher, e isto é a minha opinião pessoal, não sabe, mas se não os sabe escolher, a responsabilidade não é dos políticos. Eles são o melhor dentro daquilo que foi escolhido. É, imagino que se não fosse escolhido seria ainda bem pior. É, portanto, noutros tempos em que não havia grande escolha, é, os resultados eram bem mais medíocres do que são hoje.
Uhum. Não estou a dizer que os de hoje sejam obje- eh, objetivamente bons, mas eh, Pareces um bocado aí o tio do Spider-Man, o Ben Parker, a dizer que com grande poder vem grande responsabilidade. era aqui aquele senhor do arroz, não é? Senhor do Arroz? Sim, Uncle Ben. Ah, Nunca sim, ouviste sim. falar no arroz Uncle Ben? Já, já, claro que sim. Pronto. E tens também o Uncle Ben, se calhar era o senhor, foi o senhor que inventou o arroz cozido, que é o tio do, do Peter Spider. Parker. Já reparaste que o- agora mais recentemente não, mas o fantástico norte-americano, normalmente os heróis não têm um pai. Ahm, ah, têm tios, têm padrastos, têm mentores, porque esta relação de desenvolvimental, pai que cria um filho para ser um homem poderoso, é muito complicadinho. Porque então há um É, dia que ele se torna mais poderoso que o pai, é? é como se o percurso fosse for excluído. Excluído. Não, predatório. Eu só posso ser um homem depois de matar o meu pai. Ahm, e aí inteligentes eram os crocodilos. Algumas espécies de crocodilos comem os filhos quando os gajos eclodem dos ovos. Portanto, é a mesma seleção do mais apto. O filho que nada melhor é o que se safa. Os outros são pequeno almoço. Bem, esse pressuposto em termos simbólicos, pelo menos na ótica de Lacan, não está completamente errado, não é? Portanto, o pai morto é o que permite a emergência do simbólico, não é? É o que estabelece. Não é a emergência do Claro que era simbólico. francês, não é? Quer dizer, pronto, a gente tem que dar esse desconto. Não acredito nada nessa porcaria. O pai pode olhar o filho nos olhos, regozijar com o seu crescimento. As nossas relações não são só predatórias. O filho pode crescer para ser mais poderoso que o pai, ou tão Sim. poderoso como o pai, sem que o pai tenha vontade, tenha desejo de o matar e sem que o pai seja uma ameaça. Aliás, diria eu mesmo, só quando o filho puder integrar um pai que não seja predatório é que poderá ascender a ser um homem. Caso contrário, viverá sempre dentro de si com um predador que o destrói. Pois, eu quando mencionei o Lacan, ele de certa forma também diz isso, apesar de dizer as outras coisas que tu não que, que criticaste. Disse Eu que era acho que isso francês. eh, porque isso vem muito também daquela questão mais antropológica do Freud, em que ele critica aquele pai primitivo, eh, pai, não sei se era uma espécie de super pai ou um pai totémico, que tem que ser excluído, morto para a tribo florescer, a civilização eclodir. Pois, Mas são ah, argumentos antropológicos, simbólicos, mas filosóficos. que eu acho que são bastante relevantes. Uhum, Agora, dando aqui uma revoltinha na coisa, que é, efetivamente, a antropologia começou a ganhar a importância e a vivacidade que tem hoje, precisamente no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, como a psicanálise. Daí que algumas referências, aliás, a minha primeira referência psicanalítica é precisamente a leitura da, da irrupção da moral sexual repressiva do Wilhelm Reich, em que ele uhum. faz uma crítica ao trabalho do Malinowski sobre uma ilha ou ilhas
polinésias que, segundo Malinowski, tinham um matriarcado. E o Reich questiona isso. Portanto, e eu acho que esta análise é extremamente frutuosa para a psicanálise. Ou seja, analisar, no fundo, a origem da nossa sociedade, porque o psiquismo das pessoas que compunham essa sociedade condicionou essas alterações. E algumas características da sociedade condicionaram o psiquismo das pessoas. Que esse pai totémico, hum, líder tribal, o tótem é inatingível. Mas a realidade é que isto, num determinado nível da sociedade, este pai, este líder, existe. Numa sociedade mais primitiva, mas mais eficaz, diria Uhum. eu, Sim. os humanos aprenderam rapidamente que ou cooperamos ou lixamos-nos. Ou seja, ter um líder com um tocado muito bonito na cabeça, que tem uma série de guardiões que o defendem, mas que é frágil, mente capto, Impotente. perdido. Estou-me a lembrar, não conheço em pormenor, mas a história do final do Império Romano não é uma queda. Faz lembrar aquele presidente que tropeçava ao subir para o avião. São uma série de trambolhões. Porque tem gajos completamente frouxos, escancelados. Estou-me a lembrar do Calígula, Nero, mas completamente chanfrados da pinha. E que se esta porcaria fosse a murro, os gajos nunca tinham chegado a imperador. Mas aquela sociedade permitia aquele líder totémico, hum, e que depois estava organizada para o sustentar, mas depois colapsou. Em sociedades mais primitivas, o homem tinha mesmo que cooperar. E o caçar caçar com os meus companheiros, ir à guerra com os meus companheiros, era algo indispensável para a sobrevivência do grupo. Eu não quero ao lado de mim um gajo com um tocado. Eu quero ao lado de mim um indivíduo que combata para sobrevivermos os dois. Figurativamente, um bocado como aquela linha de escudos do filme 300, em Sim. que ele explicava ao outro, cada homem, com o seu escudo, defende o companheiro que está ao lado. Ah, E como é que transportamos isso para o tema 2? A cooperação, o ritual, talvez, não sei, porque entramos aqui no terreno da antropologia, pá, a pertença, o direito, a escolha. e nota, a escolha entre pares é, para mim, uma frase, é uma ideia lapidar. Embora incomode muito determinados indivíduos da nossa terra, tanto no sentido mais restrito como no sentido mais amplo, Uhum. incomoda-nos muito que todas as pessoas tenham um voto com o mesmo valor. Sim, porque eu sou doutorado, eu sou professorado, eu sou gratinado. Raio de parta, tu és uma pessoa. Quer dizer, vou desabafar, pronto, mas eu preciso. Quer dizer, quero lá saber que o gajo, aos 40 e tal anos, tem um doutoramento e 3 pós-doutoramentos e mais o raio que o parta. Eu perguntar, mas e viveste? Talvez não. Ahm, Criaste alguma coisa de novo para a humanidade? Talvez não. Criaste filhos? Talvez não. Ou seja, o que é que define uma pessoa cujo voto deveria ser mais válido do que o de outras? Não há critério. Embora me aborreça que haja indivíduos estúpidos a votar,
mas é um mal com o qual nós temos que viver, porque a alternativa a isso seria bem pior, que era Uhum. escolher algum critério e todos eles seriam distorcidos, Claro. perversos, perversos e pervertíveis, para definir que o voto de alguém valha mais que o voto de outra pessoa. E já agora, nós falamos tanto de votos, mas não nos podemos esquecer que nós, na Europa, vivemos numa sociedade onde uma boa parte dos representantes dos cidadãos nessa sociedade não são eleitos. Ainda temos um caminho muito grande para fazer. O nosso Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura pública do país, não é eleito pelos cidadãos. Pois não? Nesse aspecto, por exemplo, os norte-americanos não é o equivalente, mas têm a figura do vice-presidente, que é eleito em paralelo com o, o, o presidente. Ou seja, o indivíduo, quando concorre para a presidência, nomeia um vice-presidente e vão os dois eleições. Vão os dois a voto, a sufrágio universal. Eu não sei bem que eles têm lá aquelas histórias das eleições locais e assim, eu confesso que perco um bocado. Aí Presidente, depois a coisa também complica-se porque há estados que têm mais forças que outros, mais votos que outros, porque, pois, tem mais votos ou tem mais dinheiro? pois, enfim, isso já traria aí a sua complexidade. Pois, mas olha, não consigo deixar de falar de democracia, essa coisa. Epá, uma vez numa entrevista do José Saramago, ele falava precisamente desse elefante que está no meio da sala e ninguém fala dele, que é a democracia. Nós dizemos que é um sistema perfeito, não é? E depois ele diz que nós ficamos todos contentes porque elegemos os governantes e depois diz, não, na realidade nós não elegemos governantes, nós elegemos deputados e presidentes da República, isso tudo, mas quem governa o país não são essas pessoas. Uh, Portanto, na realidade, não estamos a eleger governantes, estamos a eleger umas figuras, que são o que são, mas, sobretudo, a ideia que me ficou e que eu achei muito nutritiva é quanto é importante nós podermos discutir a democracia. Saltando agora para a psicanálise, o quanto é importante nós, em terapia, podermos discutir com os nossos pacientes o que é que estamos ali a fazer. E se aquela forma de explorar o psiquismo da pessoa é a melhor forma, em Uhum. vez de nos ficarmos naquela posição do senhor doutor, que é muito sábio e que sabe muitas coisas, vai um dia destes dizer-me como é que eu devo fazer para ser feliz. E até lá não me dá liberdade condicional. Pois, é bem visto. Sim, senhor. E então, marteladas, quais foram as tuas eleitas? Epá, e assim, Vais votar em branco? hum? Não, 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 não. Abstenho. Abstens-te? Olha, só uma graça. Nós falamos muito, nós temos a figura do voto, do não votar, do voto em branco e do voto nulo. São três posições em relação ao voto, para além do votar em qualquer coisa. E veio-me à cabeça uma entidade que não se fala nela, mas que também era importante. Quando falaste do ansioso, julguei que ias falar nisso, que é o votar em todos. Que é aquele indivíduo, pronto, que para pacificar a coisa, para não haver conflitos e para ele próprio sair dali
de bem com a sua consciência, vote em vários. É bem visto. Não, não tinha chegado aí, mas sim. Era uma boa para não me deixar escapar. Não, o tipo que acabou de votar vai lá fora, depois volta, quer emendar o voto, que afinal não era naquele, queria votar no outro. Olha, vou apresentar a minha martelada e depois direi uma frase que eu acho que poderá ter também o seu valor. Eu lembrei-me de um filme, portanto será a minha única martelada, que foi o único que me veio à mente para o tema de hoje, que é o Wag the Dog, eh, que é, em português é Manobras na Casa Branca. É um filme com o Dustin Hoffman, assim dos anos 90, acho que é de 97. Se não estou em erro, do Barry Levinson. Uh, Tenho certeza se é dele, mas pronto. E retrata uma espécie de paródia que é feita à volta de desviar a atenção pública de um escândalo sexual de um presidente, inventando uma guerra fictícia com a Albânia. E então contratam um realizador para começar a filmar como se aquilo, pronto, certos de guerra e trazer um herói esquecido para casa, tudo para desviar a atenção do que realmente se estava a passar. Pronto, achei engraçado. Então foi daí que vieram estas ideias todas. Aquela ideia da sala oval, não é? Não, Salaval? nos Estados Unidos eles começaram a usar os escândalos sexuais para distraírem as pessoas das invasões de países que foram fazendo. Hum, Pá, eu acho a saída do Dustin Hoffman muito mais salutar, não é? Eh, Faz-se uma guerra fictícia para encobrir uma queca real. Mas eu acho que eles agora estão a dar quecas fictícias para encobrir guerras reais, hum. eh, que é pior. Bom, como o mundo muda. É, Bem, depois disto, uh, eu acho que ficaria aqui com uma espécie de frase, premissa ou de posição, mas fez-me lembrar um bocado isto em relação à terapia. Portanto, que se calhar nós, quando começamos a trabalhar com alguém, no fundo, estamos a tentar uh, criar o partido do eu, criar um partido próprio, e a pessoa identificar-se com o seu partido, criar a sua ideologia e representar-se e começar a votar em si, não nos outros. uhum. Primeiro, não sei. Enfim, E lembrei-me angariar disto. votos também. Sim, Angariar votos é importante que os outros votem em mim. É importante também, sentir que os outros também me votem em mim. reconheçam com mérito e com valor. Ah, Enfim, lembrei-me. epá, e lembrou muito bem, e lembrou muito bem, e lembrou muito bem. Pá, mas deixa-me só acrescentar mais um bocadinho. Imagina um. Epá, eu estou a ver a cara de um dirigente político, mas imagina um indivíduo ir a votos e o partido dele só tem um voto. Foi ele. Seria interessante. Pois. É, mas, citando um grande mestre, há pessoas para quem os outros são eu muitas vezes. Estou recordado de uma pessoa com quem tu tiveste e prezaste esse contacto. Essa frase até eu próprio já nunca mais me esqueci. Muito bem. Bem, quando isto for para o ar, já haverá uma eleição resolvida. Não haverá vencedores e vencidos, não é? Porque vamos respeitar o conhecimento que
a mensagem que tentámos entregar aqui hoje. E pronto, já logo se vê que destinos é que esperam para este país. Mais um anito. Está a prazo. Claro. Bem, ficamos por aqui, não é? Yep. Encerramos as urnas hoje. Uhum. Pronto, estão Chegamos às encerradas. urnas. Agora temos que ir contar votos. E até à próxima. Ok. Tá. Até breve. Tchau.